Boa tarde, eu venho aqui para fazer o segundo vídeo da abordagem do Jack Mills em sua obra Deus, uma biografia. Ficou faltando um trecho e aqui eu vou complementar. Eu começo sorridente porque eu lembro do Bira, uma discussão que nós tivemos, o Biratã Borges Daniel, uma discussão que nós tivemos há muitos anos atrás, um tempão. Nossa amizade é de longa data. Eu sou muito grato por Deus ter colocado o Bira no meu caminho, né? Ele veio pela música, mas ele é um cara que domina várias áreas aí. Ele é assistente social e a partir da assistência social e da música, teve uma grande banda. Ele não deve nada para bandas aí muito famosas. O trabalho dele foi muito bom. E a gente discutia, né? Discordávamos em muitos pontos. E ele falando, Jojão, não, Jojão, não, 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 não. Quando eu afirmava um objeto cultural interferindo na vida de alguém positivamente, né? Incentivo, na motivação e tal. E ele, não, 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 não. Não é assim. E aí, da forma que eu coloquei, ele discordou. Ele falou: você não vai ver um cara lá recebendo o canudo, recebendo diploma, falando: eu agradeço a música do Renato Russo, lá, Faroeste Caboclo. Foi ela que me trouxe até aqui, o Eduardo e Mônica, sei lá, alguma. Né? E a gente ficou discutindo, eu discordando dele, colocando que melhor que pode despertar algo que interfira em si, no per se da pessoa, e isso aflore no caminho geral de vida dele, seja específico, que seja acadêmico, profissional, ou artístico, ou genericamente na vida, né? Não pode ser. O cara ser influenciado por uma música só, aí já é patológico, né? Estou dizendo no conjunto, um aspecto ali, tal, tal. Né? E conforme você toca num objeto cultural, seja qual for, há um amadurecimento natural seu em relação à vida e sempre há novos raciocínios. Por isso que você lê um livro, a Bíblia, a obra de Shakespeare, né? Uma obra isolada, um Hamlet, e durante muito tempo você relendo, você retira coisas dali, como assistir um filme. É batata, você não tem desvio. Você assiste um filme pela segunda vez, você, eu não tinha visto isso. Terceira, isso aí. Quarta, eu assisti Blade Runner mais de 10 vezes e todas essas vezes encontrei algo no Blade Runner que eu não tinha visto antes, né? Por algum motivo, no momento você dá uma baixada para pegar um negócio, vários. Mas de maneira geral, menos que você assista concentrado, há uma evolução de raciocínio e você acaba sempre pegando. Por quê? Porque o autor, às vezes, ele não imaginava que aquilo lá ia despertar um raciocínio, uma ramificação da obra. E não você vê aquilo que ele pôs e pronto. Não concordo, né? Assim, e acho que há a influência. Aqui é a frase do livro do autor, né? Jack Mills. Ele coloca assim, após falar sobre o fascínio que a obra, a Bíblia desperta, né? É por isso que a religião desperta tamanha fascinação, inveja e às vezes raiva em escritores críticos, escritores e críticos literários que se dedicam demais ao assunto. Fica pilhado. A religião, né, a religião ocidental em particular, pode ser considerada como uma obra literária mais bem-sucedida do que qualquer obra ousaria sonhar. É uma obra literária gigantesca, né? O todo da religião e tudo que sai dela, né? E ali, a partir disso, ele coloca: qualquer personagem que ganhe vida numa obra de arte literária exerce algum grau de influência sobre as pessoas reais que leem essa obra. E aí ele menciona Miguel de Cervantes, Don Quixote, Miguel consciente, né? Cervantes consciente, chamado Cervantes. Miguel é muita intimidade, né? Cervantes, como é chamado, ele previa a interferência da obra dele nas pessoas. E ele, até que ele coloca, né, que quando ele medita, ele coloca o seu Don Quixote real, encontrando pessoas que conhecem um personagem literário com o mesmo nome. Uma ironia, né, que a ironia é o ponto alto
a literatura conforme propõe Harold Bloom. Aí vamos adiante aqui para ir onde nós paramos, né? Porque isso aqui é eu tinha publicado 1/2, esse aqui é o 2/2, a continuidade. Que ele fala, né, a partir daquela discussão dos acadêmicos e dos críticos, onde predominou durante muito tempo os acadêmicos, com o deboche, né, do que liderava essa corrente, que era o Knight, o outro era o Bradley, que falava, né, que publicou quantos filhos tem Lady Macbeth, né, seria mais ou menos alguma coisa relacionada a um Hamlet que ele não teria, né, não tem na obra, não fala, eu falei, né, sapato laranja, mas pode ser qualquer coisa, não está na obra, não existe. Ele diz, o resto é escuridão. Essa corrente foi predominando, é obra, está na obra, não, está na obra, não. E isso, porém, a outra corrente, que é do Bradley, permaneceu, né, estava sempre ali. Ele coloca, Kerrigan demonstra, né, o Kerrigan que fala dessas duas correntes, do Knight, que propõe tudo, só se critica, só se trabalha o que está na obra, e o Bradley não, ele propõe as extensões. E o Kerrigan demonstra que durante décadas, o triunfo dos acadêmicos sobre os críticos pareceu completo. A maioria das pessoas que hoje ensinam e escrevem sobre Shakespeare foi formada pelos acadêmicos. Os críticos, porém, de um modo ou outro, sempre estiveram presentes. E nos últimos anos, ocorreu uma interessante bifurcação, que veio um novo historicismo, né? Que tinha o historicismo, veio um novo historicismo, que é onde se aborda os pontos literários, onde vem assim a conexão da obra com o seu tempo, e interfere na interpretação, né? Tem até, quando eu fiz letras na Federal, não terminei, tá? Fiz 2 anos, antes eu fiz metade do curso. Quando eu fui notar, um professor lá, a quem dedico cordial antipatia por muitos motivos, jamais citaria o nome dele, mas ele é genial. Escreveu vários livros, acho que mais de dezenas de livros, e do ponto de vista, é um cara muito bom, sabe o que faz, e é até desperdiçado pelos alunos, por nós alunos, porque a gente deveria ser mais intenso na integração com ele. Ele cita, né, a Memória de Shakespeare, um conto que você, eu quero, tal, mas será que vai servir para você? Porque hoje a realidade é outra, e isso interfere na tua interpretação. Então, é tudo no texto. Acompanha o raciocínio. Um leitor daqui 10 anos sobre uma obra que foi publicada hoje, né? Mas os HQs, né? Eu converso com pessoas que leem e gostam também, como eu, de Batman, Homem-Aranha. Agora está bem diminuído isso. E está mais predominando os filmes, e muito se mudou. Então, aquele conceito de quem lê HQ mudou, né? Por causa disso. E aí ele parte para, ele coloca um raciocínio aqui, deixa eu encontrar, tá, que o Bradley era hegeliano, portanto, numa linha de pensamento alemão, uma linha alemã de pensamento, o Bradley, né, Hegel. E o Knight era, ele era, né, tinha uma linha do empirismo britânico, ou seja, prático, objetivo, é aquilo que está, então. E isso interferiu, né? O pensamento hegeliano é diferente, né? Um modo, toque de entendimento é diferente, né? Propõe uma ramificação maior e não é simplesmente o que é a experiência, que é ali no livro tal, o que é real, o que é a experiência, é empirismo, né? Mas isso seria influências, tá? Ele coloca, né, o Aristóteles, encerrando, que ele coloca, né, como Aristóteles moderno, destrinchando a misteriosa tragédia do personagem, temos de ligar começo, meio e fim.
Então nós, né, o leitor, ele quando faz essa ligação de tudo, né, do começo, do meio, do fim, ele completa lacunas. E aí passa a ter importância uma interpretação que lá, a partir de em 1903, tinha esse nome de críticos, os críticos. E aí vieram os acadêmicos. Então, é uma mistura, né? O que vale é tudo que está na obra válido e raciocínios que são permitidos em cima dos personagens. Que ele está falando tudo isso porque ele vai escrever sobre Deus. Então, ele se coloca mais na corrente que era do Brother, né? Que é mais os críticos, né? Mais assim, uma expansão pelos nossos raciocínios, pela nossa imaginação dos personagens. E Deus um personagem central. Como literário, né? Ó, Deus, uma biografia, tá? E aí, esse trabalho que eu faço, a proposta é de fomentar buscas, né? Você vai pesquisar, pega o próprio livro, tá? Não, hoje o livro é bem mais acessível, eu não sei se tem, mas você acha ele barato na estante virtual. E é um livro interessante, é um livro que sempre vai valer, tanto para quem é religioso quanto para quem não é, vai valer. Tá? A biografia de Deus. Depois nós vamos falar mais, mas eu encerrei essa primeira parte, que é esse raciocínio dos acadêmicos e dos críticos, e depois vem um novo historicismo que contempla essas camadas temporais interferindo no nosso entendimento de uma mesma obra. Então a obra, quando Shakespeare já pensou e escreveu, mas eu penso o seguinte, sou mais favorável de que, principalmente as obras magníficas, obras assim de grande destaque, de grande status, elas são atemporais. Né? O tempo, com seus valores eternos que Breton, né, coloca, trabalhando com surrealismo, ele coloca com valores eternos a poesia, o amor e a liberdade. Isso aqui é amor. Cada um pensa uma coisa do amor, mas tem algo central que faz com que todos nós tenhamos um certo entendimento numa mesma direção do que seria o amor. Né? Você chutar um cão não é amor, né? Ah, mas eu amo, é para educar. Isso não é amor. Aquele que chutou entende que se faz parte ou justifica. Não, isso é uma maldade. Né? Se chutar e ainda dar uma risada. Então, liberdade. Tão amplo esse conceito. Mas tem uma coisa, eu posso sair daqui, abrir o portão e sair, eu posso dizer algumas coisas. Então, a liberdade tem mais ou menos um centro. E a poesia, né? Que é dar uma linguagem estética, né? Não só objetiva, mas com subjetivismo, né? Com subjetividade, colocar elementos que transformam a linguagem e você vê um café. Um café feito pela vovó, vírgula, mágico. Você já vai, a poesia vai levar você a imaginar mais coisas, estender, ramificações. Não é só o café. Tá? Então são esses raciocínios. Aqui eu só fiz a parte, não, mas eu vou longe com esse livro e os outros, principalmente guia literário da Bíblia, né, onde eu não falo só de Deus, mas aí das ramificações, efeitos, tudo, uma coisa que eu acho que vale a pena ser falado e buscar despertar nas pessoas vontade de pesquisar, né, de compreender e ir atrás. Eu vou falar obras de filósofos, né, sem pretender aqui entender de filosofia, seria muita pretensão, mas entender o suficiente para, não, isso está dentro da filosofia, é uma visão filosófica e ela não está assim tão fragilizada que não se sustente aqui dentro da minha proposta, tá? E também estamos sujeitos aí a correções, sujeitos a críticas e mudança de pensamento, né? Até de excluir o vídeo e colocar um novo vídeo e falar, olha, aquele vídeo foi excluído, coloquei porque havia um erro crasso de interpretação, fulano mandou aí, eu corrigi e aí é um novo vídeo. Eu vou colocar embaixo, tal, né? E aí a pessoa que
está olhando como ela vai ler, porque eu escrevo, né, sobre o que eu produzo como vídeo. Hoje ficou um pouquinho menor, né, 2 minutos menor, mas é isso, tá? Vamos aí seguindo. Tá, vou falar dele, dos Olisos, vai ser um playlist e vai ser assim, misturado. Eu falo de um, falo do outro, não vai ser. Ah, eu falar Jacqueline, até terminar, eu falo do outro. Não. Porque a intenção não é dar aula. Eu não estou aqui dando aula, embora eu agradeço, muitos me chamam de professor, mas a intenção não é. É fragmentário, é meio kafkiano, não é igual, mas é kafkiano no sentido de fragmentos e não é tão lógico. Tá? Você achar pontos e depois eu vou falar mais disso aí. Que eu acho que o Bloom ele trata disso em Mapa da Desleitura. Tá? E vamos explorar coisas da literatura sobre o nosso objeto. Tá bom? Tá aqui.